Olá, gentes! Eu sou o Joe Lemes e eu vim aqui nesse espaço diferente para falar um pouco sobre as notícias e comentar um pouco, um comentador de notícias. Para quem é próximo, para minha família, sabem que eu gosto muito de consumir conteúdos relacionados à notícia, seja ela de política, de variedades, da vida dos artistas, aquele kikiki, aquela coisa toda. Algumas pessoas, inclusive, vêm perguntar para mim, comenta sobre isso que aconteceu, sobre essa notícia que eu vi, me manda o link. Então eu resolvi fazer isso para geral. Quem quiser, gente, que aproveita. Então a ideia é que, assim, toda semana eu apareça por aqui para falar um pouco de alguns assuntos que mais repercutiram durante a semana e falar um pouco do meu jeito, explicar um pouco do meu jeito de uma forma mais acessível. Se você gostar, cola aqui, manda para alguém e vem comigo, que já tem, olha, essa semana já rolou tanta coisa e anotei tudo aqui, então cola aqui. Esse primeiro Notícias da Semana, gente, é daquela semana que foi caótica e bombástica. É a semana que começa, pega o finalzinho do ano da graça do Senhor de 2020 e o começo desse ano de 2023, que aconteceu de tudo, mais um pouco e ainda mais em todos os aspectos. Então eu fiz uma divisão dos assuntos, eu dividi aqui política, porque a gente tem que começar falando de política essa semana, teve teve um monte de coisa que aconteceu. Peguei variedade, tem esporte, tem curiosidade, então vamos por partes. E o primeiro tópico aqui que a gente vai conversar, lógico, tinha que ser sobre política nessa primeira semana do Notícias da Semana e também do ano. Até peguei o óculos, gente, porque muita coisa aconteceu de política nessa semana. Essa semana coincidiu com o fim do governo Bolsonaro, que era um governo que estava aí desde 2019, e o começo do governo do Luiz Inácio Lula da Silva, que é o seu terceiro mandato, e vou falar sobre isso. Então vamos por partes. Teve as eleições em outubro, que todo mundo sabe, e foi o resultado de eleição mais apertado da história democrática do Brasil, que Lula ganhou com 50,9% dos votos. Teve gente que contestou, tem gente que está até agora na frente do quartel contestando, mas o fato é que foi diplomado, a posse aconteceu e o governo já começou. Então no dia... E aqui, gente, olha, nem o maior roteirista de novela teria feito um roteiro tão intenso para esse final de mandato e começo do outro. Vou começar com o dia 30 de dezembro, que é aí pré-final de mandato. O que aconteceu no dia 30 de dezembro, gente? Aconteceu de tudo e mais um pouco. Às 14 horas, horário de Brasília, o avião da FAB saiu do Brasil, levando consigo o presidente da República. Ela não vem mais, gente. Não vem mais. Até anotei aqui para vocês. Conforme já tinha sido especulado, muitos canais já especulavam sobre isso, até porque tinha algumas questões relacionadas com o voo da FAB que já estava agendado. O que não se sabia era para onde Bolsonaro iria. Então ficou descoberto que ele foi passar esse repouso pós o fim do seu mandato na casa do lutador brasileiro de MMA José Aldo, num condomínio de luxo que fica em Orlando, nos Estados Unidos. E tem uma curiosidade que reverberou nas redes sociais sobre esse lugar onde ele está, essa casa do José Aldo, que é o fato de que a casa do José Aldo tem um quarto temático dos Minions. E como diria Tadeu Schmidt, o que isso significa? Absolutamente nada. O que acontece é que, uma coisa que precedeu essa ida dele foi que no mesmo dia 30, às 10 da manhã, Bolsonaro fez a sua última live como presidente da República. Fez um balanço sobre o governo dele, falou também um tom de despedida muito claro, se emocionou, chorou algumas vezes, e tem todo mundo falando, achando que aquilo, principalmente os apoiadores dele, achando que aquilo talvez fosse um sinal de que ele não era para desistir e tal, e de repente ele embarcou no avião da FAB, foi embora e deixou a presidência da República ao cargo do vice-presidente, que ficou como presidente em exercício nas últimas horas, no último dia. E aqui também tem um que aconteceu relacionado com o fato do Hamilton Mourão estar no exercício da presidência no último dia do governo. Como é tradição, no último dia do mandato, normalmente os presidentes da República fazem uma transmissão e falam com o povo, falam que acabou o governo, enfim, é uma despedida do mandato. O que aconteceu foi que o presidente em exercício, anotei aqui, Hamilton Mourão, fez um pronunciamento em rede nacional e ele fez, gente, uma crítica ao presidente Bolsonaro no sentido, quer dizer, ele fez uma crítica sobre as lideranças que nesse período pós-eleição deixaram com que as pessoas continuassem falando sobre
questionando o resultado das urnas. Eu vou abrir aqui o que ele falou e vou ler integralmente, entre aspas. Lideranças, disse Hamilton Mourão, lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação em torno de um projeto de país deixaram que o silêncio ou protagonismo inoportuno e deletério criasse um clima de caos e desagregação social e de forma irresponsável deixasse que as Forças Armadas de todos os brasileiros pagassem a conta. Para alguns, por inação, para outros, por fomentar um pretenso golpe. O que acontece é que esse kikiki todo, essa frase, foi entendida como sendo direcionada ao Bolsonaro. Os filhos dele se manifestaram nas redes sociais. Teve gente fazendo críticas duras ao Mourão, falando que, na verdade, estavam vendo o que eles sempre imaginaram que ele era, um caos. O Mourão falou que ele não ia se rebaixar. Olha, teve aí uma disputa de diz que vai, que não vai, enfim. Esse foi o caos do final do mandato de Jair Messias Bolsonaro para esse quadriênio que foi de 19 até 22. Eu notei aqui que no maior estilo cada mergulho é um flash, acabou o mandato do Bolsonaro e logo já começou o do Lula, que veio com a cerimônia da posse, que também foi um momento histórico, por algumas questões que eu anotei aqui para falar para vocês também. Primeira que precisamos falar é a questão da segurança. Com toda essa polarização política, a segurança do presidente foi uma coisa muito pensada. Se temeu e se cogitou que ele não andasse de carro aberto, Rolls Royce, que é tradição que os presidentes desfilem em carro aberto no dia 1º, na posse. Foi a última posse no dia 1º, por uma determinação a partir do próximo mandato. As posses vão ser no dia 5 para presidente, no dia 6 para governadores. Isso é uma coisa que já vinha sido pensado, porque muitos saem das posses da madrugada do dia 1º, da manhã do dia 1º, o espaço aéreo vira um caos, é gente chegando, correndo de uma posse para outra, tem gente que chega em cima da hora, aquela farra toda que... Enfim, que isso pode ser evitado, o mundo passa com a sua família a virada de ano, no dia 5 tem a posse do presidente, dá tempo de todo mundo chegar tranquilo no dia 6 para a posse nos estados, a partir do próximo mandato vai ser assim. E agora eu vou falar para vocês alguns fatos históricos que marcam essa cerimônia de posse. Toda cerimônia de posse é histórica. Sim, fato, porque ela entra para a história. Mas essa teve algumas coisas interessantes e pontuais. Um dos fatos que é a primeira vez que uma mesma pessoa assume o seu 3º mandato à frente da presidência da República Federativa do Brasil. Aqui vale lembrar os dados. Lula foi presidente entre os anos de 2003 e 2006, após o governo de Fernando Henrique Cardoso. E depois ele continuou presidente entre os anos de 2007 e 2010, quando ele foi reeleito, e depois ele passou a faixa para Dilma. Então ele recebeu a faixa do Fernando Henrique e passou para Dilma. Então é a primeira vez que uma pessoa começa seu 3º mandato. Já é o mandato mais longevo desde a redemocratização. Dá uma pausa, Jennifer, porque esse carro do sonho tá passando agora que eu me liguei. O carro do sonho tá passando. Vamos esperar o carro do sonho passar. É o carro do sonho que está passando. Bem fresquinho. Vamos esperar então, né, Di? Pois é, né? Agora que o carro do sonho tá indo embora, vamos voltar a falar sobre a parte que a gente estava. E um dos momentos mais emblemáticos, então, retomando, um dos momentos mais emblemáticos que teve na posse foi a subida da rampa. E desse momento teve um momento histórico que Lula, Janja, Alckmin e Dona Lu subiram acompanhados por representantes do povo brasileiro, que representaram aí a diversidade das pessoas do Brasil, do povo brasileiro. Uma coisa interessante é que muitos especialistas que eu andei dando uma pesquisada comentaram que isso pode ser considerado praticamente um presente que Bolsonaro deu para o Lula. Por quê? Vamos imaginar se Bolsonaro estivesse lá no topo da rampa esperando Lula para passar a faixa. Teria sido um momento de tensão, teria sido um momento de preocupação, e isso iria repercutir em todo mundo, que é esse momento que todo mundo não sabia se ele ia entregar ou não. Como ele foi embora no dia 30, Mourão decidiu não participar, Lula pôde, com sua equipe, com Janja, que administrou a organização da posse, fizeram um momento histórico e que foi a grande imagem da posse. Vale ressaltar que no dia 2, a capa do New York Times retratava exatamente Lula, Janja, Alckmin e Dona Lu subindo com toda a galera a rampa, inclusive a cachorrinha, que eu já vou comentar aqui, que também deu kikiki. Entre os brasileiros tinha um artesão, um indígena,
extremamente conhecido, que é o cacique Raoni, com 90 anos de idade, uma criança que também era esportista, de 10 anos, um professor, uma catadora, que foi quem entregou a faixa para Lula, um metalúrgico, um ativista anticapacitista. Eles, enfim, eles traziam, além dessas representatividades, eles traziam outras marcas de representatividade que englobavam toda uma pluralidade do povo brasileiro. O que também reverberou, até acho que foi no Roda Viva que vieram perguntar para o ministro, se não me engano foi o Flávio Dino, se eles não acharam, que estavam falando que era demais a cachorrinha subir, mas tinha um significado. O Flávio Dino foi certeiro ao falar que a cachorrinha subir também representava uma fatia do povo brasileiro, que são as pessoas que defendem o meio ambiente, defendem os animais. Mas mais do que isso, o nome daquela cachorrinha, que é da Janja do Lula, é Resistência. E ela tem esse nome porque ela foi acolhida lá naquele acampamento que tinha perto da Polícia Federal, onde Lula ficou preso por mais de 500 dias, e que teve um acampamento, uma vigília que ficava ali acompanhando, e ela foi acolhida ali, e depois foi adotada pela Janja, pela primeira-dama. Alguns outros diferenciais que teve, eu até anotei aqui para não esquecer, são a ausência da salva de canhões antes da passagem do presidente passar em guarda as Forças Armadas ali, que foi um pedido de retirar em respeito às pessoas com deficiência e aos animais, porque o barulho pode incomodar a eles. A ausência, isso aqui não foi comentado em lugar nenhum, mas eu notei vendo as posses anteriores. A ausência dos cavalos no entorno do conversível, naquele deslocamento que vai da catedral, ali no começo, que é essa parte mais conhecida, que foi o presidente com a Janja, o Alckmin com a Dona Lu, não tinham cavalos. E uma coisa interessante, o grande barulho das posses acaba irritando os cavalos. Eu lembro de algum episódio, não lembro se foi na posse do Bolsonaro ou na da Dilma, que os cavalos saíam de controle, caíam e eles podiam se machucar o cavaleiro, machucar alguém em volta. Então achei que foi bem assertivo ter tirado os cavalos dessa parte, e foi o maior número de seguranças, né, que tinham no entorno do carro. Outra coisa, um outro detalhe que eu tinha percebido e tinha comentado aqui em casa, e depois Renata Lopretti também percebeu e comentou para o William Bonner, é que Alckmin estava usando uma gravata vermelha, Lula estava usando uma gravata azul. Essas cores são símbolos dos partidos dos outros. Então, o Lula, o PT é vermelho, o partido de Alckmin é azul. E eu acho que a escolha não foi por acaso deles trocarem, cada um tá com a cor do partido do outro, um símbolo de união acima da questão partidária, que é o lema do governo do Lula, que é a união e reconstrução. Acho que é isso. Teve o Kikiki da faixa. Muita gente começou a fazer um Kikiki, inclusive umas figuras conhecidas das novelas aí foram falar sobre a faixa do Lula, que ela era falsa e blá blá blá. E eu fui pesquisar, tá? Eu fui pesquisar porque eu sou assim, se eu fico na dúvida eu vou pesquisar, eu não fico reproduzindo fake news. E daí o que aconteceu foi que eu descobri que o Brasil tem duas faixas diferentes, que são duas faixas presidenciais. A primeira foi usada por Lula na posse deste ano, que é essa. Ela é de 1991, foi adquirida pelo governo federal ainda no governo de Fernando Collor de Mello, numa versão idêntica à anterior, que era do período militar. A segunda, o modelo novo, que foi usado por Bolsonaro há 4 anos atrás, foi comprada pelo Lula, pelo governo Lula, em 2007. Já havia sido usada por Dilma na posse de 2011. Essa informação é informação do Extra, que eu peguei lá do Extra. Ambas saem do cofre somente para as cerimônias do 7 de setembro ou a cada 4 anos para a cerimônia de posse do presidente da República. Gente, chega de falar de posse. Pelo amor de Deus. Não. Tem mais coisa da posse. Mas teve uma notícia que chegou para o pessoal do acampamento, pelo Zap, que a posse teria sido, que não ia ocorrer a posse. E eles começaram a celebrar que o Lula não ia ser empossado, mas isso, gente, foi alguns minutos depois do Lula já ter sido empossado, e por isso essa notícia repercutiu, as pessoas ajoelhadas comemorando que ele não ia ser empossado depois de já ter sido empossado. Olha, teve gente falando que a posse foi uma montagem para televisão, tá? E que o Heleno estava presidindo o Brasil, o general Heleno. Enfim, teve de tudo nessa internet. Teve nos dias seguintes desenrolaram as cerimônias de posse, até anotei aqui, dos ministros. Então teve Dino na segurança, teve Haddad na fazenda, teve Marina, Aniele, Margarete na cultura, Simone e teve Silvio Almeida. E eu abri um parênteses porque o Silvio Almeida fez um discurso que me tocou, porque
ele lavou a minha alma e de muitas pessoas ao afirmar que todos nós existimos e que somos valiosos para o Brasil. Então, eu até vou colocar um pedacinho, se você não viu, dá uma olhada no que o Silvio falou. Vou dizer coisas óbvias aqui. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias, vocês existem e são valiosos para nós. Todos e todas que têm seus direitos violados, vocês existem e são valiosos para nós. Nossa responsabilidade como cidadão brasileiro é votar e permanecer de olho no que aqueles que nós escolhemos ou naqueles que foram eleitos e que nós não escolhemos estão fazendo. Mas sempre com lucidez, sempre com responsabilidade, cuidando com fake news. Vamos ficar atento a tudo que acontece. Isso é ser cidadão. É eleger, escolher, entender que às vezes quem nós escolhemos é eleito e ou não é eleito, mas sendo o nosso candidato ou não, é ficar atento sobre as questões que estão sendo realizadas e como elas estão repercutindo diretamente na nossa vida. Beleza? Então vamos mudar, que já chega de falar de política. Esse primeiro aqui foi quase de política, Jennifer. Vamos agora mudar de assunto. Vira aí. O assunto agora é esportes, porque nessa semana teve o falecimento do rei do futebol, Pelé, Edson Arantes do Nascimento, que foi vitimado por um câncer que ele já vinha lutando há algum tempo. Então, na verdade, no dia 29, na outra semana, mais o funeral e o enterro dele só foram nessa semana, e segundo a família, foi um pedido do próprio Pelé para que o enterro dele, o velório, só acontecesse depois da posse de Lula. Uma anotação que eu coloquei aqui foi sobre o enterro dele que aconteceu no dia, o cortejo do dia 3 de janeiro, que era previsto para ser às 10 horas do estádio e andar pela cidade de Santos por 45 minutos até chegar ao lugar do sepultamento. E, gente, eu comecei a acompanhar, saí de casa, fui para um outro compromisso, e eu lembro que já era 1h30 da tarde, eles estavam andando ainda por Santos para enterrar o Pelé. Então, foi um cortejo que triplicou a quantidade de tempo que eles tinham previsto. Teve o Kikiki do Neymar, que falaram que o Neymar não foi liberado pelo time dele para vir. O time, teve gente falando que o time liberou e ele não quis. Teve gente falando que ele estava numa festa no dia do velório. Enfim, o que ficou certo é que ele não veio. Teve ausência de campeões mundiais de futebol, teve ausência de representante dos times de futebol, teve apresentador de TV hablando no funeral e criticando aí que figuras conhecidas do mundo do futebol que tinham falado sobre valorizar os ícones do futebol nacional nem apareceram. Teve gente falando também nas redes sociais sobre o episódio do Pelé com a filha dele, que ele não tinha assumido e tudo mais. Enfim, o que acontece foi que logo depois veio a público uma mensagem dos netos de Pelé, filho desta filha que teria sido rejeitada, falando que eles acabaram conversando, fizeram as pazes com o Pelé, perdoaram o Pelé antes dele morrer e que estava tudo certo e estava tudo ok. Mas enquanto isso, tinha gente de Kikiki na rede social e o cara não era enterrado e passava de... Enfim, gente. Bom, e sobre esporte é só isso, gente, porque eu não sou muito próximo de futebol, não sei de futebol, então eu não tenho uma afinidade com o rolê. Mas eu tenho uma coisa importante, eu trago aqui, tá? Agora o assunto é curiosidade e, gente, também um funeral. Papa Bento XVI, Papa Emérito, morreu no último dia do ano, dia 31 de dezembro, e o funeral dele aconteceu nessa semana também. O que acontece? Detalhes. Bento XVI foi um símbolo, um marco histórico para a Igreja Católica, porque ele foi um grande papa reconhecido por sua capacidade como teólogo, os discursos dele. Uma curiosidade, eu era seminarista no papado de Bento XVI, inclusive quando ele renunciou eu ainda era seminarista. E uma das coisas interessantes é que ele fez uma espécie de catequese. Ele falou, as encíclicas dele falavam sobre fé, esperança e caridade, foram muito estudadas pela gente na época. Então eu acho que teve um reencontro assim, com a tradição da fé, com a pesquisa, com a catequese em si. Ele se destacou porque em 600 anos, parece que mais de 600 anos, foi a primeira renúncia de um papa, foi a primeira vez que vimos dois papas, na Era Moderna, dois papas juntos. Teve as questões relacionadas no passado dele com escândalos relacionados à época que ele era bispo na Alemanha. Ele parece que passou o último ano até diretamente vendo essa questão da defesa, pediu perdão sobre muita coisa, falou também que muita coisa que aconteceu ele não sabia, ou enfim, isso é uma coisa que estava tramitando. O que acontece é que Bento XVI teve a sua relevância para a tradição e para o estudo, o aprofundamento da doutrina da fé, e
marcou a história pelo período do papado dele e morreu e teve o seu funeral, que foi um funeral diferente também. Ele tinha algumas coisas, ele não tinha, que eram símbolos do papado, então ele não tinha a férula, que é aquele, tipo um cajado que termina em forma de cruz, não tinha o sapato vermelho, não tinha o palio, que é um ornamento que é próprio do Papa, ele não estava usando, que são diferentes do Papa que está no poder, né, está à frente da igreja, que é o Francisco, e até o tempo de funeral dele foi bem menor. E um fato histórico foi que, normalmente, quando morre o Papa que está na frente da igreja, quem faz a exéquia, a cerimônia de corpo presente, é o Camerlengo. E dessa vez era um Papa que estava presidindo a missa de corpo presente de outro Papa. Foi um momento emocionante também, a despedida de Francisco no caixão do Bento XVI. E uma curiosidade a mais, antes de terminar esse assunto, é que o Papa é enterrado em 3 caixões. O caixão que a gente viu na missa, que é o caixão de cipreste, que é uma árvores simples, sem muito detalhe, muito ornamento, a não ser pelos brasão do papado. Depois um caixão de zinco, que é soldado, para ter a questão hermética de preservação, com alguns objetos dentro e tal. Até tem uma carta que fala sobre o legado dele como Papa. E por fim, um caixão mais bonito, que é o caixão com uma madeira mais nobre. Existe uma tradição da igreja. Vamos para os últimos assuntos. Inclusive, deixa eu aproveitar para aqui, antes de ir para os últimos assuntos, falar, gente, ajuda o coleguinha no engajamento, sabe? Que curte, comenta, fala o que você quer que melhore, o que não melhore, o que você achou que faltou, o que achou que falei demais. Eu acho que tá bom, né, gente? Primeiro tá ótimo. Mas manda pro coleguinha, divulga, compartilha, pelo amor de Deus, ajuda no engajamento. E o último tema agora, vamos para entretenimento. E o babado e confusão e gritaria, porque tá chegando o BBB, dia 16 tá aí, tem BBB. E eu peguei aqui algumas questões. Sempre, vai ter casa de vidro, vai ter prêmio que vai ficar mudando conforme vai passando. E como sempre, vai ter aquela falação de que quem vai ou não vai pro camarote, enfim, os cotados e não os cotados. Jennifer está aqui, dá um oi, Jennifer. Oi. E eu vim falar pessoas, não sei se você viu essa lista, pessoas que eu procurei na internet que talvez estejam cotadas. Eu vi falar que a Lesha tá ali, mas a Lesha tá passeando com a Anitta. Então, eu vi falar que o Guimê tá cotado. Isso, o Guimê tá aqui. A Lesha não pode ser porque a Lesha tá fora. Estão comemorando o aniversário da Lu Juliette, não sei que país. Mas aqui tem, pessoas que estão cotadas, que eu vi na internet. Kleber Toledo, que é ator e apresentador. MC Guimê, que você acabou de falar, cantor. Rafael Vicente, influencer, que bombou esses dias aí com o vídeo de Waka Waka, que ele fez na comunidade. Carol Nakamura, atriz, que trabalhava lá no Faustão, quando o Faustão estava na Globo. Sofia Abraão, atriz. Boa. Paula Fernandes, cantora, não sei, faz tempo que eu não vejo. Hortência Macari, do vôlei, seria bem legal, Hortência, acho que seria muito louco. Ana Icari, atriz lá das Five. Nossa, seria foda. Babado, confusão e gritaria. Marcela Rica, atriz também. Enfim, quem você acha que vai estar no Big Brother no camarote? Eu queria, mas eu não sei se estaria, né? As Gêmeas Lacração, que elas estão bombando no Instagram e eu acho que seria muito bom se elas fossem. Nem que seja só a Mirella. Pois é, eu vi falar que delas. uma delas estava cotada, soltou coisa que estava no... Parece que viram que ela... Acho que é a agenda dela. A agenda dela. Acho que era a Marielle, acho que é o nome dela. Enfim, vamos ver, vamos anotar. Será que algum desses também vai rolar? Não sei. Enfim, o BBB começa dia 16. Se não começar antes, porque também tem uma suposição que talvez alguma coisa aconteça antes do 16. Enfim, vai ter casa de vidro. Talvez liberem a casa de vidro em algum aquário no Brasil. Quem que você queria que participasse do Big Brother? Eu queria a Lesha, mas a Lesha já não veio. E desse aqui eu gostei da Ana Icari. Eu também. Acho que dessa lista que E o Rafael Vicente. Sim. Do Waka Waka. Dessa lista, acho que os dois que eu quero também é o que você falou. A Paula Fernandes, eu não sei. Se colocarem ela lá dentro, que o Boninho tá muito louco mesmo. Mas pode ser que também surpreenda. Pode ser que surpreenda. Positivo ou negativamente, teve gente que surpreendeu, que a gente não esperava, surpreendeu. Enfim, ainda nesse rolê de Big Brother, teve treta do Scooby com a Loura Piovani, que é o Scooby, que é ex-BBB, treta por causa de filho e de direito não sei do que, de pensão e coisa tal. Teve exposição de mensagem que ele fez, soltou mensagem, fala disso e fala daquilo, mas também teve uma situação da filha recém-nascida dele, a Aurora, que é filha dele, com a Cynthia Dicker, que nasceu prematura, teve que passar por tratamento e ficou hospitalizada. Enfim, tomara que se resolvam. Eu acho que o mais importante é que fique bem, principalmente a Aurora, que tenha saúde, e que eles também fiquem em paz. Todo mundo, tá? Scooby, Luana, mulher, enfim. Finalizando, penúltimo tópico aqui, o filme que foi pré-indicado ao Oscar. Eu fiquei sabendo isso aqui, gente, vendo o Instagram do Sérgio Maroni. O documentário Território, tá? Essas são informações do Mídia Ninja que eu peguei aqui sobre o documentário. É dirigido pelo estadunidense Alex Pritz e coproduzido pelo povo indígena Urueu Uauá,
de Rondônia. Ele foi premiado já no Festival Sundance de Cinema, nas categorias Prêmio Especial do Júri de Obra Documental e Prêmio do Público Documentário de Cinema Mundial. Ainda segundo o Mídia Ninja, ele conta a história da luta do povo indígena Urueu Uauau contra o desmatamento feito por poceiros ilegais em uma associação de fazendeiros não originários da Amazônia. Ele entrou no final do ano para a pré-lista de pré-indicados a disputar o Oscar na categoria documentário. São 15 pré-indicados e vamos ficar atentos. Eu até anotei aqui que no dia 24 de janeiro sai a lista dos finalistas que vão, né, para concorrer ao Oscar, e a cerimônia está prevista para o dia 12 de março. Será que é isso? Acho que é isso. Ah, não, tem mais um Kikiki que chegou de última hora. Falando isso aqui, gente, no sábado de manhã. Nos últimos dias saiu uma exclusiva da Natuzaneri com a Janja, mulher do presidente Lula, que passou pelo Palácio da Alvorada, e eles estavam mostrando um pouco a situação que ficou o palácio. Então, gente, apoiador ou não, tá aí dada a notícia, foi no Globo News, tá? Passou depois na Globo. Mostrando imagem histórica sacra no chão, quadro que desbotou porque eles mudaram da biblioteca para uma sala, o quadro ficou virado de frente para uma janela e o quadro desbotou porque ele não podia ficar tomando sol. Tinha mobília manchada, mesa lascada, infiltração, piso de jacarandá com problema, cilindro de oxigênio no quarto do presidente, móveis que sumiram e não estão ali no palácio, eles vão ter que descobrir aonde que tá. Enfim, uma coisa que, meu Deus do céu, ainda ontem, gente, hoje é sábado, ontem no Twitter bombou uma foto de uma cadeira que, olha, enfim, muitas coisas aconteceram durante essa semana. A semana foi um caos, esse vídeo ficou imenso. Vou tentar resumir mais nos próximos e vamos nos organizar para planejar o ano de 2023, que ele está só começando. Tomara que tenha muito sucesso para você, para mim, para você, para mim também, pra gente, pra Jenny, pra todo mundo, né? E até a próxima semana. Ajuda no engajamento aí, gente, e vamos ver o que vai rolar essa semana.